Vamos iniciar, então. Eu vou passar para vocês as telas do sistema que nós criamos, como que vai funcionar o preenchimento de cada registro e quais as alterações que vocês terão que fazer nos lançamentos que já estão feitos, porque a obrigação acessória que nós estamos tratando, ela abrange o exercício inteiro de 2019. Então, os lançamentos provavelmente já estão feitos nas empresas. Nós tentamos adaptar de uma maneira que vocês não tivessem um retrabalho, porque tem um curto período para vocês conseguirem entregar e até dia 30 de abril, né? Então, não daria para, vamos dizer assim, refazer toda a escrituração. Então, vamos lá. Aqui no programa, lá, não sei se todos vocês já estão com a versão atualizada, a versão é a 2019 G2. Já está liberada para todos, não todos os clientes do Cuca ainda, mas os clientes que tinham a necessidade de entrega já está liberado para todos e provavelmente no início da semana já vai ser liberado para todos os clientes mesmo. Então, aqui em lançamentos, eu vou usar esse menu aqui de cima, não vou usar esse aqui, porque algumas pessoas usam o menu virtual, né? Então, aí é um pouquinho diferente. Então, vamos fazer aqui por cima, que é igual para todo mundo. Lançamentos, livro caixa, LCDPR. Vou falar das telas com foco voltado para os registros que nós vamos entregar, para a gente entender a relação. Então, eu deixei aberto aqui o layout, só para a gente ir relacionando o que vai ser entregue e aonde que está essa informação lá no Cuca. O arquivo, ele é bastante sucinto, não é um arquivo que envia muitas informações, é basicamente mesmo o livro caixa. Os demais registros são informações cadastrais. Então, primeiro passo, primeira coisa que a gente tem que se atentar com relação ao sistema, né? A parte cadastral. A informação, ela é relacionada ao CPF do produtor. E aí isso pode trazer alguns problemas com relação à forma que cada um trabalha dentro do sistema hoje. Como assim? Nós temos clientes que eles, por exemplo, esse exemplo que eu fiz aqui, que ele trabalha com a empresa aqui no Cuca cadastrada com o próprio CPF do produtor. Então, por exemplo, o José da Silva, ele tem 2 propriedades, aqui no Cuca eu tenho 2 cadastros para ele. Como já existe situação em que a propriedade tem CNPJ, às vezes vai acontecer casos que a empresa está, a fazenda, a chácara, a propriedade rural, ela está cadastrada com o CNPJ, né? Então, nós vamos ter vários casos de acordo com a forma com que vocês trabalham aí. Mas, da forma que nós desenvolvemos, fizemos da melhor maneira para atender todas essas variações aí da forma de trabalho. Então, vamos pensar nesse exemplo aqui que eu fiz. Eu tenho um CPF de um produtor e ele tem 2 propriedades. O arquivo, ele abrange toda a movimentação daquele CPF. Então, no livro caixa do José da Silva, eu tenho que declarar todas as receitas, despesas da atividade rural relacionadas ao CPF dele. Então, seria dessas 2 propriedades. Como que eu vou fazer? Eu não posso acessar a propriedade 1 para gerar o arquivo, eu não posso acessar a propriedade 2, porque daí, vamos dizer assim, se a gente partisse do princípio que já é adotado hoje, iria gerar separado, porque não é matriz e filial, então não centraliza. Então, para a gente conseguir centralizar toda a movimentação de um determinado CPF, nós criamos essa opção aqui, produtor rural. Então, aqui nessa tela, nós vamos cadastrar todos os produtores que estão obrigados ao envio da obrigação.
Ah, mas eu vou ter que cadastrar de novo, eu já tenho esse cadastro. Quando vocês acessarem a primeira vez essa telinha, não vai ter nenhum cadastrado. Mas como eu estou acessando uma empresa que é do José da Silva, quando eu clico em incluir e digito o CPF dele, o sistema ele já busca lá do cadastro de sócios essa informação e já preenche para mim de forma automática. Então, a gente aproveita o cadastro que tem lá no cadastro de sócios, tá? De qualquer forma, é necessário incluir os produtores aqui nessa tela. E, assim, adiante, nós vamos entender por que isso é necessário. Então, primeiro passo é eu identificar quais são os produtores que eu tenho que entregar o arquivo e incluí-los nessa opção, tá? Todos os campos a gente consegue pegar lá do cadastro de sócios, com exceção aqui desse campinho forma de apuração, que eu tenho que indicar 1 ou 2. Essa informação, ela tá, para mim, aqui no registro, no cadastro do produtor rural, ó. Então, eu tenho que determinar qual que é a forma de apuração, se é livro caixa ou se é apuração pelo lucro. Então, digitei o CPF, ele vai trazer as informações do cadastro de sócio da empresa que eu estou acessando e eu só informo o tipo de apuração. Essa parte aqui de baixo do responsável pela entrega, nós vamos incluir ela de acordo com os dados complementares do CPF do responsável contábil da empresa. Então, ele já vai vir automático. Ah, mas para a entrega dessa obrigação, eu não vou usar o mesmo responsável. Vocês conseguem atualizar aqui, tá? Tranquilo. Isso vai lá no arquivo, no último registro, que é onde vai a identificação do encerramento e os dados do contador responsável, ok? Então, vou identificar quais são os produtores que eu preciso entregar o livro caixa e eu vou cadastrá-los aqui nessa tela. Próximo passo, propriedade. Eu preciso cadastrar quais são as propriedades rurais que estão relacionadas com aqueles produtores que eu vou fazer a entrega do arquivo. Então, nessa tela, nós vamos ver o código do imóvel, o nome, o tipo de exploração, que tipo de exploração que é essa propriedade, individual, condomínio, imóvel, todas essas opções nós criamos de acordo com as opções que existem lá no layout. Então, ó, o cadastro de imóveis, ele vem aqui no registro 0040 e ele traz aqui para mim quais os tipos de exploração que estão previstos na entrega desse arquivo. Se for incluída uma nova opção, a gente inclui à medida que o layout é atualizado. Não, mas não é nenhum tipo de exploração desses que tem aqui. Essas são as opções que serão aceitas lá na validação. Então, não tem como a gente incluir uma opção aqui aleatória, nova, né? Vamos dizer assim. Vou preencher o CAFIR e o CAEPF, tem algumas regras lá no manual de obrigatoriedade, tá? Então, tem que ser preenchido aí de acordo com o cadastro da propriedade. Um cadastro simples, né? Então, todas as propriedades eu vou cadastrar aqui nessa opção. Tanto a opção de produtor quanto a opção de propriedade são tabelas gerais. Então, eu vou fazer, eu estou acessando determinado cadastro e eu posso incluir todos que eu tenho. Isso aqui é uma tabela geral. Qualquer empresa que eu acessar, vai aparecer esse cadastro que eu estou fazendo aqui. Igual a tabela de CFOP, igual a tabela de espécie, que é uma tabela que aparece, a mesma tabela para todas as empresas, tá? Cadastrar o produtor e cadastrar a propriedade. Depois que eu fiz isso, eu preciso vincular quais propriedades para quais produtores. Então, esse exemplo que eu já fiz aqui, depois a gente faz um para vocês entenderem, mas eu já deixei esse aqui feito para ser mais rápido. Então, eu falei para vocês que eu tenho um CPF X 11, 111, 111, 11.
E essa pessoa, esse produtor, ele tem duas propriedades. Então, primeiro eu cadastrei ele aqui no produtor, eu cadastrei as duas propriedades que ele tem aqui na propriedade rural, e agora eu preciso indicar para o sistema. Então, eu venho aqui, seleciono o CPF dele, José da Silva, e informo qual é a propriedade rural dele. Ele tem outra propriedade, seleciono o CPF dele, seleciono qual a outra propriedade dele. Isso faz a relação do CPF com a propriedade, para atender aquelas situações em que eu preciso centralizar, quando eu tenho mais de uma propriedade cadastrada no Cuca, em cadastros de empresas diferentes. Contraparte. O que são esses campos aqui relacionados à contraparte? Quando uma terceira pessoa, uma segunda pessoa, ou terceira, ou quando uma outra pessoa tem alguma participação nessa propriedade, eu preciso fazer essa indicação. Isso lá no arquivo, ele vai no que é chamado de cadastro de terceiros. Então, eu preciso indicar aqui se existe uma outra pessoa que tem participação nessa propriedade. Então, se o José da Silva tivesse um sócio, vamos colocar assim, eu faria o cadastro desse sócio aqui nessa opção e indicaria qual é a participação dele. Então, se nessa sociedade essa pessoa ela tem 20% da propriedade, eu indico aqui o percentual de participação dela, tá? Fiz o vínculo. Vou fazer para todos os CPFs e para todas as propriedades, para indicar qual propriedade é de cada produtor. E quando for necessário, eu indico aqui a participação de terceiros. Como eu havia dito anteriormente, essa parte de produtor, propriedade e vínculo, ela é uma parte que vai ser demonstrada para todas as empresas, independente da que eu fiz o cadastro. São tabelas gerais, tá? Vamos para agora a parte que é cadastrada por produtor, por empresa. Conta bancária. Aqui eu vou fazer o cadastro das contas bancárias que esse CPF tem aberta. Então, o manual traz uma série de recomendações com relação a quais contas que devem ser incluídas aqui. Por exemplo, eu tenho uma pessoa que faz sociedade comigo e na propriedade nós movimentamos uma conta que, embora não seja do meu CPF, a gente usa para movimentar. Eu preciso cadastrar aqui? Precisa, mesmo que não seja uma conta própria do CPF que nós estamos declarando, desde que essa pessoa esteja cadastrada lá como contraparte. Então, tudo isso são detalhes que vocês vão se atentar no momento de fazer e adaptar de acordo com a situação de cada produtor, tá? Então, aqui nós vamos colocar o código do banco, que ele é uma tabelinha que é padrão, né? Já quem usa conciliação bancária já conhece. Em algumas outras opções a gente já tem essa tabela aí, a gente já utiliza. Agência e conta. No mesmo banco eu tenho agência e contas diferentes. Então eu vou cadastrar aí o mesmo banco 2, 3, 4 vezes, quantas aquele CPF tiver necessidade, tá? Conta bancária também vem aqui, no 050, cadastros das contas bancárias do produtor. Então, código da conta, país, nome, aquilo que nós cadastramos lá no Cuca. Próximo passo, vincular essa conta bancária à conta do plano de contas do Cuca, né? Porque lá no plano de contas, a gente, embora lá no nome da conta a gente tenha a indicação de qual banco que se refere, eu preciso falar, olha, a minha conta 101.0050 Banco do Brasil é essa agência, essa conta que eu movimento.
minha conta do Santander, minha conta do Itaú, de todos os bancos que a empresa tem. Então, aqui eu venho e falo assim, ó, essa conta Banco do Brasil, ela é relacionada com essa propriedade que nós cadastramos lá na segunda telinha que nós acessamos, e é essa conta bancária. Então, eu vou trabalhar com dois vínculos. Eu vou vincular o CPF à propriedade e eu vou vincular a conta à propriedade. E é por meio desse cadastro aqui que o sistema vai conseguir acumular as informações de outros cadastros que vocês têm aí, de outros cadastros de empresa, para aquele CPF. Isso aqui vamos considerar como a parte principal para a gente conseguir gerar um arquivo, tá? Só um detalhe, ó, que como o meu já estava feito, carregar contas da empresa. Quando eu clico aqui em carregar contas da empresa, ele vai trazer quais as contas lá do plano de contas que eu tenho de forma automática só para eu fazer a relação. Como o meu já estava sendo demonstrado, ele está falando que não existe contas para serem incluídas, tá? Numerários em trânsito. Por que tem essa marcaçãozinha aqui de numerários em trânsito? O layout lá no Q100, ele fala o seguinte, olha, no registro Q100, que é a movimentação da empresa, vocês têm que mandar o código da conta. Quando for uma conta bancária, o código que vai vir aqui é o código da conta que nós cadastramos lá no cadastro de contas bancárias do produtor. Mas quando a movimentação for em espécie, é 000, como a gente pode ver aqui. E se for um numerário em trânsito, é 999. Então, as contas que vocês classificam como numerários em trânsito, para gerar no Q100 o 999, vocês devem fazer essa marcaçãozinha aqui. Então, por exemplo, ó, no meu plano de contas, eu tenho uma conta de, por exemplo, outras disponibilidades. Vamos ver se eu tenho alguma aqui. E essa conta eu considero como numerário em trânsito, por exemplo. Então, essa conta nós vamos cadastrar lá no vínculo de contas bancárias, marcando a opção de numerários em trânsito, tá? Para gerar lá no Q100 o código da conta. Por que isso é necessário? Conta caixa, que é quando foi movimentada em espécie, não tem código da conta bancária. Então, eles estabeleceram que ela deve ser gerada como 000. O numerários em trânsito, a orientação que ele traz é quando não passou pelas contas bancárias e também não foi pago em espécie. Então, aí para classificar com 999, nós criamos essa opção. Ah, é uma conta bancária ou é o caixa, eu vou marcar? Não, porque se é caixa é 000 e se é conta bancária é o código da conta que vai ser gerado no campo, tá? Então, é aqui que nós vamos fazer essa determinação, aqui que nós vamos estabelecer esse critério para como que vai ser gerado lá no Q100. Então, pessoal, falamos sobre todas essas opções aqui, que são os cadastros que eu vou ter que adaptar para conseguir gerar o arquivo depois. Produtor, propriedade e vínculo são tabelas gerais, e as contas bancárias e o vínculo das contas eu vou fazer em cada cadastro que eu tenho. Então, se o produtor tem 4 cadastros, eu vou acessar cada uma das empresas, determinar quais são as contas e fazer o vínculo das contas bancárias com a conta que eu uso lá no plano de contas, tá? Sucintamente, esses são os 5 primeiros passos que eu tenho que fazer. Então, vamos voltar aqui, ó, para a gente recapitular. Essa parte aqui do 000, nós vamos ver ela lá na tela de geração do arquivo. O 010 eu mostrei para vocês que a gente determina qual é a forma de apuração lá no cadastro do produtor rural. O 030 são os dados cadastrais do contribuinte, os dados que nós cadastramos lá na tela de produtor rural.
040, o cadastro dos imóveis, das propriedades. O 0045, os terceiros, que é onde eu coloco lá a contraparte vinculada àquela propriedade. 0050, as contas bancárias. 999, o responsável pela entrega. Então, sobrou para a gente o Q100 e o Q200. O Q100, ele vai ser gerado a partir dos lançamentos contábeis. Então, agora eu vou mostrar para vocês o que nós vamos ter que ajustar lá no lançamento contábil, que provavelmente já está feito na empresa. Então, vamos lá na contabilidade, no livro... Na verdade, está lá, está o programa aqui. Eu acho que alguns usuários, ele colocou o microfone, se pudesse deixar mudo... Esse início aí, depois de ver alguma coisa, salva esse vídeo ou não? Pessoal que está com o microfone ligado, pode colocar o microfone no mudo, por favor? Tá. Tá ok, então. Tá ok. Obrigado, Carlos. Pode ir, tio. Vamos continuar lá no livro diário. Pessoal que está com o microfone no mudo, se puder, ligado, se puder colocar no mudo para mim, por favor, para a gente poder continuar. Aqui no livro diário, se vocês já estiverem com a versão atualizada, vocês vão observar que foram criados 2 novos campos: tipo do documento e tipo do lançamento. A gente revê, se a gente fizer uma relação layout, são esses 2 campos aqui que eles pedem no Q100. Acho que o microfone ali funciona, qualquer coisa. Pessoal, para eu conseguir continuar, eu vou aguardar até que todo mundo coloque o microfone no mundo, porque eu não consigo falar com vocês com a interferência da conversa aqui entre vocês aí. Vamos tentar continuar. Os lançamentos que já estão feitos, que eu preciso mandar no Q100, eu vou ter que preencher a informação nesses 2 campos. Vou ter que fazer um por um. Nós disponibilizamos na auditoria de lançamentos contábeis. Então, para quem não conhece aí ainda, a gente tem a auditoria de lançamentos contábeis, por meio da qual vocês conseguem atualizar os lançamentos em lote. Então, lá em lançamentos, contabilidades, auditoria contábil. Por aqui, vocês vão conseguir atualizar os lançamentos, aqueles 2 campinhos, sem que seja necessário fazer um por um. Então, aqui na parte superior, eu consigo colocar o filtro do ano inteiro, então 1/1 a 31/12, e filtrar os lançamentos. Bianca, mas eu não vou atribuir essa informação em todos os lançamentos, então eu preciso tomar cuidado em quais lançamentos que eu vou filtrar. Para aquelas pessoas que ainda não usam a auditoria, não sabem ainda como que funciona, eu só listo aqui nessa tela de lançamentos contábeis aquilo que atende ao filtro que eu estabeleci aqui nessa telinha da esquerda de filtros. Então, como que eu posso fazer? Aqui, incluir novo registro, eu crio um filtro padrão, que eu seleciono ele todas as vezes que eu quiser filtrar determinada movimentação. Então, por exemplo, teste LCDPR. Vou incluir esse filtro, vou cadastrar. Aí eu vou determinar quais os lançamentos que eu quero visualizar aqui para eu atualizar depois. Então, eu quero movimentação com a conta caixa, quando ela for devedora, exemplo, tá? Quero a movimentação com a conta banco, quando ela for devedora. Quero a movimentação com a conta do outro banco, quando ela for devedora. Quando eu fizer esse filtro, o que ele vai listar para mim? Todos os lançamentos, toda a movimentação que eu fiz com caixa e banco, recebendo, né? Receita.
de repente, vocês aí vão ter que estabelecer outros critérios, porque, de repente, vocês têm uma movimentação com caixa e banco enquanto a conta devedora, que vocês não queiram mandar no QCEM. Então, vocês não vão poder classificar esses lançamentos. Ah, mas e aí? O que eu vou fazer? Eu listei só os lançamentos que eu quero atualizar. Eu vou na pastinha atualizar lançamentos, vou marcar os lançamentos e aqui, ó, eu vou determinar qual foi o documento que comprovou essa movimentação. Foi uma nota? Foi um recibo? Foi contrato? E qual que é o tipo de lançamento da atividade? Receita, despesa ou produto entregue no ano referente a adiantamento de recursos financeiros. Isso que eu preciso classificar, tá? Se nós estamos falando de conta caixa e banco devedora, provavelmente se trate de receita. Então, eu venho aqui e atualizo os lançamentos. Quando eu faço isso, os lançamentos que eu já fiz, que já estão lá no diário, eles já vão ser classificados, esses campos são atribuídos, tá? Então, eu preciso avaliar quais são os lançamentos, qual é a movimentação que eu vou declarar no QCEM e fazer a indicação nesses lançamentos desses dois campos. Aqui no diário já existia esse campo aqui do CNPJ do participante. Lá no expediente contábil, em algumas situações, vocês devem indicar quem é o participante. No livro caixa, também deve ser indicado no QCEM quem é o participante. Então, aqui eu tenho o tipo do documento, o tipo de lançamento e o CNPJ CPF do participante. Se vocês não faziam ainda o preenchimento desse campo aqui, CNPJ do participante, para os lançamentos que vocês vão mandar no QCEM, é preciso colocar, tá? Lá na telinha da auditoria, onde eu mostrei, também dá para atualizar o participante. Então, eu vou determinar, localizar os lançamentos, posso criar um filtro, por exemplo, o filtro que eu já tenho aqui, ó, ele já está pronto. Então, toda vez que eu quiser fazer essa classificação, eu só seleciono, faço o filtro de acordo com o período e ele já vai mostrar para mim os lançamentos que eu tenho nessa condição. Só para eu atualizar, tá? Ah, eu fiz errado. Tem a opção também de limpar. Então, se vocês filtrarem os lançamentos e clicarem para limpar, assim como foi atribuído em lote a informação, também tem como tirar ela, desfazer, tá? Então, eu preciso ver quais os lançamentos e no livro diário classificar o participante, o tipo do documento e o tipo de lançamento. É isso que eu devo fazer em todas as empresas que eu tiver movimentação. Uma coisa que é importante que vocês entendam, tá? Nesse exemplo aqui, ó, cada cadastro, para mim, representa uma propriedade. Eu preciso mandar a movimentação dessas duas propriedades aqui na declaração deste CPF. Como eu vinculei a conta à propriedade e o CPF, o sistema ele vai acumular de forma automática, tá? Então, quando a gente acessar aqui, ó, exportação, exportar informações do livro caixa, o CPF vai aparecer para mim só uma vez. Se a gente vir aqui nessa pastinha aqui de baixo, demonstrativo do resultado, ele vai mostrar para mim todos os lançamentos que estão vinculados a uma propriedade que está relacionada com esse CPF. Se a gente avançar aqui, ó, vocês podem ver que ele acumulou os lançamentos da empresa 37 e da empresa 38, que é a outra empresa que eu também tenho cadastrada a movimentação para esse produtor, tá? Ele acumula. Ah, eu tenho mais 3 empresas que são deste produtor, mais 3 propriedades. A partir aqui do vínculo que eu faço,
o sistema ele vai acumular os lançamentos de forma automática lá na tela de geração, tá? Ainda aqui na tela de exportação, nós criamos alguns avisos. Então, quando vocês acessarem, a gente vai mostrar aqui quais os avisos que tem na empresa. Então, por exemplo, lançamento contábil, que não está indicado o tipo de lançamento e o tipo do documento. Ele vai mostrar aqui, está sem participante ou está sem vínculo das contas. Tudo isso ele vai demonstrar aqui. Para eu mostrar o lançamento sem a indicação do produtor, é preciso que tenha sido feito o vínculo da conta, porque senão nós traríamos todos os lançamentos da empresa aqui. Para mostrar os que estão sem participante, é preciso que a indicação tenha sido feita. Então, de acordo com aquilo que está feito aí já no lançamento de vocês, nós vamos demonstrar as críticas, tá? Dados da geração. Eu tinha falado aqui, a hora que nós falamos do 000, que isso aqui nós íamos estabelecer lá na tela. Então, data inicial e final do arquivo, indicador do início e situação especial, caminho. É aqui que nós vamos configurar isso, tá? E aqui que vai fazer a geração do arquivo. Aqui no demonstrativo, ele vai demonstrar aquilo que está lançado lá no livro diário, é uma cópia, ó. Então, data, código do imóvel, código da conta, que vai ser 00 quando é caixa, ou o código do banco quando for utilizado uma conta bancária. Mesmo que o código do imóvel a gente não coloca no diário eu indico uma conta. E essa conta, lá na tela de vínculo das contas, eu vinculei ela a uma propriedade. Por isso que aqui a gente tem como demonstrar de qual propriedade que refere-se esse lançamento, tá? Uma coisa que é importante, nos imóveis, a gente manda qual é a participação. Então, este produtor, ele tem duas propriedades. Fazenda Primavera e Fazenda Água Boa. Na Fazenda Água Boa, eu não tenho nenhuma contraparte. Então, quando eu vir aqui, ó, tá vazio a contraparte da Fazenda Água Boa. Isso significa que essa propriedade, ela é de 100% do produtor José da Silva. Já na Fazenda Primavera, eu coloquei que eu tenho uma pessoa que tem participação em 20%. Por isso que lá na tela de geração, quando eu seleciono a Fazenda Primavera, a participação está 80%, porque tem contraparte, tá? Então, isso aqui é muito importante para determinar o que vai ser gerado aqui, no QCM. Como assim? Vamos pensar que eu tenho R$100 mil para declarar para a Fazenda Primavera. Se a minha participação do meu CPF nessa fazenda é só de 80%, no livro QCM não vai ser gerado os 100 mil. Ele vai gerar só 80 mil. Porque lá no manual ele fala que o que tem que ser gerado no QCM, ele deve ser observado o percentual de participação no imóvel daquele CPF, tá? Então, tem que tomar bastante cuidado na hora de cadastrar a propriedade, entender se ela tem uma contraparte ou não, e depois conferir aqui no QCM o valor que foi gerado. Então, aqui, aquilo que entrou e que saiu, e o saldo final, e se positivo ou negativo. No resumo mensal, que é o Q200, é só um acumulado por mês. Então, janeiro, fevereiro, março, até dezembro, tá? É isso que é gerado no arquivo. A movimentação e o resumo. São só além das informações cadastrais, são só esses dois registros, tá?
algumas informações que são relevantes aí para vocês. Existem casos em que vocês utilizam a entrada e a saída. A empresa às vezes já tem nota, né? E aí vocês não fazem toda a escrituração no livro diário. Vocês usam a escrita também. Como a gente sabe, os lançamentos que são da escrita, eles ficam aqui nas respectivas pastinhas. Então, por exemplo, eu tenho uma nota de saída e ela não está aqui na abinha contábil, ela fica aqui. Se essa nota eu preciso mandar, eu tenho que alterar ela para preencher o tipo do documento e o tipo do lançamento. Só que aqui eu não consigo. Ele não habilita o alterar para mim. Esse tipo de lançamento, obrigatoriamente, vocês vão atualizar pela auditoria, tá? Esses não dá. Eu quero fazer manual, eu não quero atualizar em lote pela auditoria. Então, eu vou fazer pelo diário. Esse tipo de nota não tem essa opção, porque a gente não deixa alterar aqui no diário esse tipo de lançamento, tá? Então, nesses casos, realmente é necessário atualizar lá pela telinha de auditoria. Nós fizemos um manualzinho que já está disponível lá nos FAQs, com essas orientações. Como que eu incluo propriedade, produtor, como que eu faço o vínculo, como que eu classifico, como que eu gero o arquivo. Então, esse manualzinho já está disponível para vocês lá no FAQ. Se vocês pesquisarem no FAQ como manual, ele já vai trazer, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, LCDPR. Ele já vai mostrar os FAQs e o manual. Aí tem o link para vocês acessarem. É interessante vocês dar uma olhada aí. Eu vou abrir para vocês mandarem lá no chat qualquer dúvida que vocês tenham, tá? Relacionado a isso que a gente conversou na parte do programa. E enquanto isso eu vou anotando aqui algumas coisas que a gente precisa finalizar depois. Podem mandar para mim se vocês tiverem alguma pergunta aqui pelo chat para a gente esclarecer. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem mandar aí para mim no chat, que nós vamos usar esses minutinhos para tirar as dúvidas, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida. Quem não tem nenhuma dúvida, só manda para mim no chat o código de cliente, para eu poder anotar aqui quais foram os usuários que participaram da reunião. Então, aqueles que forem sair, antes de sair, vocês só colocam para mim aqui o código do cliente no chat para eu poder anotar. Vamos ver então aqui a primeira pergunta. Tem um cliente que tem várias propriedades, mas todas as contas bancárias são de todas as propriedades. Como que você vai fazer? Cada propriedade tem o seu próprio cadastro, acredito, né? Depois você pode colocar aí para mim se sim ou não. Se cada propriedade tem o próprio cadastro, você vai acessar cada uma delas e fazer o vínculo aqui. Na geração, ele vai acumular, de qualquer forma. O que não pode acontecer é, numa mesma empresa, vamos colocar assim, você vincular aqui a várias propriedades. Então, por exemplo, eu já tenho a conta banco vinculada para a Fazenda Primavera. Na mesma empresa, no mesmo cadastro, eu não posso pegar a conta banco de novo
e vincular para a fazenda Água Boa, por exemplo, que é o exemplo que eu tenho aqui. Isso faria com que as informações ficassem duplicadas lá na tela de geração. Ah, mas eu faço a contabilização por CPF. Aí vai ser necessário separar por centro de custo. Então, a conta Banco do Brasil, eu tenho para a Fazenda Primavera. A conta Banco do Brasil, centro de custo 002, eu tenho para a Fazenda Água Boa. Aí vai depender como que é feita a contabilidade. A contabilidade é feita em um único cadastro de empresas, todas as propriedades. Se eu uso a mesma conta banco, vou precisar separar por centro de custo, porque a mesma conta para propriedades diferentes, sem centro de custo, me traria problema, porque eu iria atribuir os lançamentos para todas as propriedades, o mesmo lançamento. Não existe lá no livro caixa um rateio por propriedade. Existe uma indicação de quanto aquele produtor ele tem de participação naquele imóvel. Por isso que não dá para a gente fazer, senão nós faríamos uma indicação da porcentagem e aí teria como dividir o lançamento, ratear por propriedade. Mas essa porcentagem não existe lá no livro caixa, por isso que não dá para fazer assim. Então, para responder a primeira pergunta, se a contabilidade é feita em cadastros separados, em cada um dos cadastros eu posso vincular a mesma conta e vai acumular. Agora, se no mesmo cadastro eu faço a contabilidade de todas as propriedades, eu vou ter que usar o centro de custo aqui para determinar esse lançamento de qual propriedade que ele é, tá? No caso de um cadastro de um cliente que tem 10 propriedades, eu posso fazer somente um cadastro no CPF dele, vinculando as propriedades? Pode fazer. Aí é uma questão de como que vocês vão controlar. Eu vou cadastrar uma empresa só, vamos dizer assim, aqui no cadastro, e nessa empresa eu vou contabilizar todas as propriedades. Aí cabe aquilo que eu falei anteriormente na primeira pergunta. Se você usa, por exemplo, a conta Banco do Brasil, você vai ter que criar centros de custo aqui. Centro de custo 1 para a propriedade 1. Centro de custo 2 para a propriedade 2. E aí fazer os lançamentos separando por centro de custo, para não acontecer de duplicar os lançamentos na hora que você for gerar, tá? Aí é só uma escolha mesmo. Nós vamos disponibilizar o vídeo, tá, Roberto? Só não garanto que vai ser hoje, porque a gente precisa editar ele e demora um pouquinho a compilação. Mas nós vamos disponibilizar, sim. Depois, que nem eu tinha pedido para vocês mandarem o código do cliente, aí a gente manda lá no chat como que vai ser feito para fazer o download do vídeo, tá? E no manual também tem bastante informação. Para registro das notas de saída através do livro de saída, se tiver mais de uma propriedade, devemos registrar cada um em seu próprio livro? Sim, cada um em seu próprio livro. Existem casos, que é um dos pontos que eu queria comentar com vocês antes da gente finalizar, que aí cada um mesmo tem que avaliar. Que a propriedade tem CNPJ, importa, nota eletrônica. Então, a empresa aqui no Cuca, ela está cadastrada com o CNPJ. Não tem problema, vai dar certo também. Ah, mas se a empresa tiver, o José, por exemplo, ele tem uma outra empresa que está cadastrada com o CNPJ. As notas dele, como está cadastrada com o CNPJ, que também vai acumular, porque o vínculo não é pelo cadastro. O vínculo é feito por essa opçãozinha aqui. Independente do CPF ou do CNPJ está no cadastro, a gente acumula. Só uma questão que é importante a gente ressaltar é que, assim, lá no Perguntas e Respostas do LCBPR, que foi disponibilizado, ele traz um esclarecimento importante. Ele fala que aquilo que foi emitido
com o CNPJ do produtor, não deve ser entregue, tá? Então, se essas notas foram emitidas pelo CNPJ, ela não vai no livro caixa. Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui para mostrar para vocês. É um material que está disponível lá no site da Receita, tá? Então, essa questão, ela está aqui no item 32. Vamos abrir lá para a gente ver. Então, ele fala assim, ó, como deve ser feito o registro no livro caixa das receitas e despesas que possuem como documentos comprobatórios o CNPJ. Nesse caso, é permitida a escrituração e apuração? E a resposta que ele traz, se o produtor for considerado pessoa física e nessa condição tributada, deve entregar o LCDPL contendo o demonstrativo da atividade rural, sendo que nos documentos comprobatórios que compõem devem constar o CPF, né? Então, já aproveitando essa pergunta, aquilo que você registrou no livro de saída, mais de uma propriedade, não tem problema. Se você vincular em cada propriedade a conta ao produtor, vai ser acumulado. Só é importante observar essa colocação que eles têm aqui no manual, onde eles falam que não deve ser entregue aquilo que não foi emitido para o CPF. Então, se essas notas foram emitidas para o CNPJ, teoricamente, você não deveria entregá-las no livro caixa, tá? Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Alguma coisa que quer que eu volto para explicar melhor? Alguma tela? Alguma relação que não ficou bem entendido? Nesse manual que eu abri agora para vocês, eles trazem algumas explicações que são importantes, tá? Então, por exemplo, pagamento de INSS, contribuição. O que eu vou colocar lá no CNPJ do participante? Aí ele explica que se você fizer a folha de pagamento numa totalidade, você tem que colocar o CPF do próprio produtor, senão você pode desmembrar isso por funcionário, tá? Tem bastante coisa que é relevante aqui vocês verificarem, tá ok? É legal vocês terem conhecimento tanto do manual, quanto de perguntas e respostas, e ele tem também um tutorial de entrega. Então, antes da gente finalizar, eu vou mostrar, acho que tem mais alguma dúvida, vamos ver. Bianca, eu tinha visto isso, mas eles utilizam o CNPJ de produtor rural, mas na verdade são pessoas físicas. Se não lançar esses documentos, fica a critério de cada um, vai dar certo. Se eu lanço no livro de saída, mesmo que o meu cadastro está com o CNPJ, porque às vezes o pessoal, ao invés de cadastrar com o CPF, cadastra com o próprio CNPJ para conseguir importar a nota eletrônica. Não tem problema. Nesta empresa que está cadastrada com o CNPJ, você vai fazer esse vínculo com o produtor e o vínculo das contas. Então, quando eu faço o vínculo da conta à propriedade, eu entendo em qual CPF que eu preciso gerar. Então, não tem problema, vai dar certo, tá? Aí, cada um verifica como que vai fazer. Tá? Para a gente, antes de finalizar, se vocês tiverem mais dúvidas, podem colocar. A gente tem um tempinho ainda. Eu só vou acessar para vocês verem. Não sei se alguém já acessou ou não. Lá no site da Receita foi disponibilizado um tutorial de entrega. Aqui, junto com as perguntas, eles liberaram um tutorial de entrega que mostra como que vocês baixam aí o programa validador, né? Vamos dizer assim. Então, é lá pelo ECAC. Eu já baixei aqui, então eu vou acessar só para mostrar para vocês.
Quando a gente baixa aí na máquina, é necessário que tenha conexão com a internet, tá? Vocês vão indicar só o tipo de entrega e o ano e adicionar os arquivos. Vamos ver se eu tenho algum arquivo aqui. Como eu uso dados fictícios, eu tive que mudar, tá, o meu arquivo para um CPF de verdade, vamos dizer assim, para dar certo. Então, quando valida, ele já mostra aqui a situação com o vizinho, ó, sem nenhum erro, seria só a parte de transmissão. Quando eu valido e tem alguma pendência, ele mostra aqui para mim nessa opção qual que é o resultado da validação. Então, por exemplo, como o primeiro arquivo que eu tinha gerado com CNPJ fictício, ele mostra como CNPJ inválido. E aqui ele mostra várias outras questões, por exemplo, sem participante, ele mostra aqui também, vários, sem indicador, né, do lançamento, várias outras críticas, ele mostra para mim também aqui na telinha de validação, tá? Aí a colocação do Luiz Henrique, né? Que aqui no estado de São Paulo, todos os produtores têm CNPJ e a Receita orientou que toda a movimentação deve ser feita. Que nem eu havia colocado, não tem problema. Se a movimentação do CNPJ vocês vão mandar, como são lançamentos automáticos, vocês vão fazer a classificação deles aqui pela auditoria de lançamentos contábeis, atribuir, né, esses campos que não existem ainda, e ele vai, desde que esteja feito o vínculo, ele vai gerar no CPF do produtor normal. A forma de apuração indicada no início do cadastro pode ser alterada? Você pode alterar. Aqui, o sistema ele deixa você alterar o tipo de apuração. Só que esse registro, ele é um por arquivo. Então, não tem como gerar, como livro caixa, por exemplo, um período e apuração pelo lucro em outro período. Esse registro, que vai o cadastro do contribuinte, ele só vai uma vez. Então, desculpa, no 010 que ele vai. Então, ele só vai uma forma de apuração. No cadastro em si, você consegue mudar, mas não dá para mandar mais de um 010 no período, tá? Qualquer dúvida, qualquer problema que vocês tenham, vocês podem mandar para a gente no chamado, para a gente ir conversando e talvez adaptando aquilo que seja necessário, tá? Como é a primeira entrega e existe uma variação muito grande com relação à forma com que cada profissional aí faz esses lançamentos, nem eu tinha comentado antes, às vezes faz acumulado já em um cadastro só, às vezes não, faz separado. Agora tem a questão do CNPJ, que cadastra cada propriedade com o seu CNPJ. A gente tem que ir entendendo como que vocês estão acostumados a trabalhar para, de repente, ir atualizando aquilo que é necessário, tá? Já tem um material grande relacionado à entrega do arquivo lá no FAQ, tem um manual. Depois nós vamos disponibilizar o vídeo do treinamento, mas, assim, a gente não tem muito tempo, né? Vamos dizer, a gente tem mais ou menos um mês e pouquinho para fazer. Então, o quanto antes vocês fizerem e, se for o caso, recorrerem a nós para a gente ajudar naquilo que for necessário, a gente fica à disposição, tá? Eu vou parar o compartilhamento. Eu agradeço a atenção de vocês e fico à disposição caso haja alguma dúvida, mas eu vou continuar aqui ainda por alguns minutos, tá? Então, se vocês quiserem ainda perguntar alguma coisa, vocês podem perguntar pelo chat, que aí a gente responde,
tá? Tenham todos um bom dia, um bom final de semana e até a próxima. Se for necessário, a gente agenda aí uma nova reunião, tá? Até mais.